Dá para enxergar? Então vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se, eu vou pedir a irmã para acender para mim, porque eu já não estou enxergando. Obrigado. Amém. Está entrando água aí, irmão? Faz o seguinte, deixa entrar água e senta aqui na frente, aqui, ó. Se gentileza, pode deixar entrar água, depois eu... Aqui, eu vou colocar a bolsa da irmã aqui. Está caindo grandes. Então vamos lá para a palavra de Deus. Enquanto chove lá fora, vamos ouvir a palavra de Deus aqui dentro. Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Marque com o dedo aí o versículo 2 e olhe para mim por gentileza. O capítulo 24 de Mateus começa com os discípulos mostrando para Jesus as construções do templo, a estrutura do templo. E Jesus diz para eles que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Ou seja, Jesus está profetizando algo que haveria de acontecer. 38 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano com seu exército cercaram Jerusalém. Depois de um cerco muito prolongado, eles conseguiram tomar a cidade, derrotar os judeus, e eles destruíram aquele templo. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então essa profecia já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Agora Jesus, ele vai falar agora de coisas que ainda estão por vir para se cumprir. O verso 3, ele diz, está escrito assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? O que os discípulos estão perguntando aí? Qual o sinal do fim do mundo? E quando serão essas coisas? Aí Jesus vai responder no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Marque aí o versículo 8 e olha para mim por gentileza, já que nós vamos continuar lendo aí. Veja que Jesus começa respondendo a pergunta de quando haveria os sinais do fim do mundo, com um tempo chamado princípio das dores. Esse tempo não veio ainda, porque esse tempo é para a nação de Israel, não é para nós. Nós somos povo de Deus.
Mas nós somos. Aqui, ó, senta aqui, Lourdes. Aqui, ó. Lourdes, senta aqui. Ai, pastor, só tem água aqui, ó. Não preocupa não. E depois a gente. Veja só, ele está falando aqui do princípio das dores. Um tempo que não é para nós, porque nós somos povo de Deus, mas nós não somos Israel. Nós somos um povo de Deus chamado igreja. Amém? Israel é Israel. Igreja é igreja. Pode assustar, não tá? É bom que nós estamos filmando ali para ficar de lembrança esse dia. É a primeira chuva que veio forte. Esse ano, né? Mas nós pedimos a chuva, não pedimos? Deus respondeu. Amém? Agora vamos tentar concluir aqui. O princípio das dores ele ainda virá. Mas alguém pode dizer assim. Alguém pode dizer assim. Aqui, ó, senta aqui, aqui. Daqui a pouco eu estou me troco todinho. Isso, senta Vamos. Tá olhando aí? Aqui não, mas ali está podre aí. Ah, essa cadeira pra cá. Tira o vídeo, vai ficar molhando. Aí vai ter a mão que tem que colocar. Para não molhar os seus aí. Amém? Vamos continuar a palavra. O princípio das dores ainda não veio. O que nós estamos vivendo hoje? Na sombra do princípio das dores. Tudo que Jesus disse que vai acontecer no princípio das dores, já está acontecendo hoje também. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes. Tudo isso tem acontecido. Mas no princípio das dores vai ser muito pior. O que Jesus está mostrando aqui é que se hoje está acontecendo guerras, rumores de guerras, no princípio das dores, no tempo que se chama o princípio das dores, vai ser muito pior. Pastor, fala assim. Rumores de guerras. Pastor, fala que na Bíblia fala que vai ser também uma dor de parto, que a mulher vai ter um filho. Mesma coisa. E a dor para Israel, dores de parto. Mas antes de vir as dores, vai vir o princípio das dores. E se vem o princípio, vai vir as dores, não é verdade? Mas tanto o princípio das dores e as dores é para o povo de Israel. Jesus nasceu aqui neste mundo na onde? No Brasil? Nem existia Brasil. Nos Estados Unidos? Nem existia Estados Unidos. Jesus nasceu na onde? Na Europa? Em Roma? Na Ásia? Não, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele nasceu em Israel. Jesus é judeu. E ele diz que a salvação vem dos judeus. Porque ele é judeu e ele é o rei de Israel. Ele é o rei dos judeus. Só que o povo de Israel não aceitaram Jesus como rei até hoje. Por isso que as dores e o princípio das dores vai vir contra eles. Não vai vir contra nós, porque nós aceitamos Jesus. Olha nós aqui buscando Jesus. Olha nós aqui servindo Jesus, amando Jesus. Aquele que nós não vimos, mas nós amamos e nós servimos. Por que ele haveria de mandar as dores para nós? Não é verdade? Por que ele haveria de mandar as dores? Mas Israel sim. E olha no noticiário, olha o que o povo de Israel está passando lá. Israel, desde que Israel voltou a ser nação, eles estão em guerra. 1948, 52, mais 26, 78. 78, daqui 2 anos, Israel faz 80 anos que voltou a ser nação. Nesses 80 anos, eles não tiveram um dia de paz.
Só guerra, 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 guerra contra os seus vizinhos, só ameaça. Por quê? Porque eles rejeitaram o rei deles. Eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. Vocês estão compreendendo? Rejeitaram a Cristo. Então, vai vir o princípio das dores e as dores para eles. E Jesus continua dizendo, no versículo 8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém. Marque aí o versículo 13, para que eu possa explicar essa parte. Essa parte que nós lemos aí, ó, do versículo 9 até o versículo 13, aí já não é mais o princípio das dores, aí é as dores. O povo de Israel, a essa altura, eles vão ter passado pelo princípio das dores. E no princípio das dores, eles vão se converter ao nosso Jesus, que é rei deles também. É rei nosso e rei deles. Jesus é o rei da igreja, mas é o rei de Israel. A igreja reconhece Jesus como rei. Israel não reconhece. Mas o princípio das dores vai vir. E a coisa vai ficar pior para eles que o cristão. E o que vai acontecer? No princípio das dores, Deus vai enviar Moisés e Elias para pregar para eles. E eles vão se converter. É só ler lá em Apocalipse 11, fala dos dois profetas que virão profetizar 1260 dias. Ou seja, Moisés e Elias, porque Elias não morreu. E Moisés, ninguém encontrou o corpo dele. E os dois apareceram conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Então eles vão vir. Depois que Jesus tirar a igreja da terra, e não tiver mais discípulos de Jesus aqui, então Moisés e Elias vão vir pregar direto de Jerusalém. E aí, no princípio das dores, o povo de Israel vai se converter. Só que aí, o anticristo vai tentar exterminar eles. Por isso que Jesus disse, sereis odiados de todas as nações, vos matarão, mas está dizendo, quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quem sobreviver, quem continuar servindo a Deus naquela época vai ser salvo até o fim. E o fim vai vir. E Jesus diz assim, ó, no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de se haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis
que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olhe para mim um pouquinho. Jesus, então, ele falou do princípio das dores. Depois ele fala das dores. E agora ele fala o que marca a divisão do princípio das dores para as dores, que é a abominação da desolação. Quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Nós entendemos que essa abominação da desolação vai ser quando o anticristo se tornar na besta lá do Apocalipse, matar os dois profetas, Moisés e Elias, e se assentar no templo dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus, lá no templo. Quando ele fizer uma imagem dele e colocar a imagem dele no templo de Deus, ali vai ser a abominação da desolação. E ali o povo judeu vai estar avisado já, porque já está escrito. E quem tiver na Judéia, fuja para os montes. Quem tiver lá em Israel. Aí Jesus diz que vai se levantar muitos falsos profetas dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Por quê? Por que vão se levantar? Eu sou o Cristo. Porque o anticristo vai estar tentando destruir os judeus. Então ele vai armar uma armadilha. Vai aparecer muito homem dizendo: oh, eu sou Jesus, eu sou o rei dos judeus, eu cheguei. Aí, para tentar, é um laço para pegar os judeus. Aí o judeu vai ouvir: ó, Jesus está ali, ele voltou, vamos lá. Quando chega lá, o anticristo, mão neles e mata. Então, por isso que Jesus está dizendo: vão surgir muitos falsos cristos, falsos profetas. Não sigais a ele. Foge para o monte. Foge, é para fugir. É uma época de fuga. Porque o anticristo, Satanás, vai estar com o seu máximo poder para poder tentar destruir o povo judeu. Só que aí Jesus disse que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo para Israel, ele vai sair lá do Oriente e vai passar por toda a terra lentamente, e o anticristo, ó, vendo, e o povo da terra vendo Jesus vindo. Por isso que diz: como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras e vai exterminar com o anticristo, com a besta, e ele vai instituir o milênio. Mas só para terminar essa palavra, veja o 36, o que ele diz aí para nós. Para nós, o 36, ele diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Amém. Podem fechar a Bíblia se quiserem. Depois, leia esse capítulo 24 novamente. E eu creio que o Espírito Santo vai lembrar vocês de tudo que eu estou falando aqui. Veja que Jesus falou do princípio das dores, do meio do princípio das dores, da perseguição a Israel, da sua segunda vinda para Israel,
Mas Jesus falou, mas daquele dia, que dia? O dia que vai começar tudo isso, que é o dia do arrebatamento, o dia que vai ter duas moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. O dia que dois estarão lá no campo, trabalhando, um será tomado, vai cair a enxada vai ficar o chapéu, mas a pessoa vai desaparecer. Um será tomado e o outro será deixado. Tomado é o que? Arrebatado. Nesse dia, pode ser ainda hoje. Pode ser daqui 5 minutos. Se Jesus vier, esse dia e hora que ninguém sabe. Graças a Deus. Assusta não. Fica tranquilo. Assusta não. Veja só. Nós já vamos orar para consagrar ali o salmo. Vamos concluir aqui para nós terminarmos. Você lembra que morreu lá na corporação? Pastor, você meteu no relâmpago? Não, tenho medo não. Vamos continuar. Tem medo não, mas bem que tem. Não, não tenho não. Tenho medo não. Estou rindo com vocês aí com medo. Pelo menos está com medo. Olha só, para concluir, o arrebatamento pode acontecer ainda hoje. Nós, para concluir essa palavra, nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus, nós não esperamos a morte. Jesus pode vir primeiro. Se alguém me perguntar, Eliezer, você tem certeza que vai morrer? Eu tenho que dizer como cristão que eu não tenho certeza. Você é uma pessoa de Deus, crê no Senhor Jesus. Se alguém te perguntar, você tem certeza que vai morrer? Você tem que dizer, não, eu não tenho certeza, porque Jesus pode vir antes. Jesus pode vir hoje. Se ele vier hoje, ele vai me levar vivo para o céu. Vai me arrebatar. É isso que a Bíblia fala. E é isso aí que as pessoas têm toda dificuldade para acreditar. Vocês estão na Bíblia aí. Está escrito ou não está? Eu estou inventando alguma coisa? Está escrito. Veja que Jesus dá os detalhes, mas as pessoas que não querem prestar atenção. As pessoas não acreditam na Bíblia, né? Isso. A maioria não acredita. Não acreditam nem querem saber. Era para ter mais Elas- gente aqui. Elas acham, olha só, as pessoas acham que é muito difícil de entender e elas não querem nem começar a tentar entender. Veja que Jesus disse, quem lê, entenda. Ou seja, faça uma força para entender o que eu estou falando, porque Deus é tão bom que Ele não nos deixa sem saber o que será do futuro. Agora, o mundo vai ser pego de surpresa, porque eles não estão esperando Jesus, mas nós estamos. Amém?